Oi, pessoal, tudo bem? A gente já parou para pensar qual é a alma por trás de um dos movimentos musicais mais importantes do Brasil hoje? A gente vai mergulhar na vida e na obra de uma figura que foi exatamente isso para a bossa nova, o verdadeiro catalisador de um gênero inteiro, Vinícius de Moraes. Para a gente entender o Vinícius, primeiro é preciso sacar que ele era como se fosse duas pessoas em uma. Olha só, de um lado, tínhamos o diplomata, um cara de sonetos refinados, muito formal, sabe? Um poeta de carreira acadêmica. E do outro lado, estava o poetinha, a alma do samba, da boemia, um cara movido a pula paixão. Foi a jornada de um para chegar no outro que realmente mudou o jogo. E essa transformação toda tem um ponto de partida, sabe? Um único encontro, um momento específico que mudaria não só a vida dele, mas o curso da música brasileira para sempre. Então, vamos voltar no tempo. O ano é 1956. Vinícius está com uma peça nas mãos, Orfeu da Conceição, e precisa desesperadamente de um parceiro para botar música naquilo. Ele marca o encontro num bar que se tornaria icônico no Rio, o Vilarino. E quem é que aparece? Um jovem pianista, na época pouco conhecido, chamado Tom Jobim. E esse encontro, olha, não foi uma coisinha qualquer. O biógrafo Rui Castro descreve isso de um jeito perfeito. Como o Big Bang, sabe? A explosão inicial que criou o universo, porque só uns 2 anos depois, o mundo inteiro ia conhecer como Bossa Nova. Mas aquele encontro foi só o começo de tudo. Aquela faísca com o Jobim deu início a uma série de colaborações que se tornariam lendárias. Uma verdadeira alquimia de talentos. E essa alquimia não parou em Tom Jobim, não. 2 outros nomes se tornaram fundamentais nessa história. O violonista Baden Powell e o compositor Carlos Lyra. Foram essas parcerias que realmente expandiram as fronteiras da nossa música lá nos anos 60. A parceria com o Baden Powell, em particular, foi uma coisa revolucionária. Eles foram fundos, sabe? Mergulharam nas raízes africanas do samba e criaram uma fusão de ritmos e melodias que deu origem aos afro-sambas. Uma obra-prima que redefiniu o que o samba podia ser. Agora, para a gente entender de verdade a profundidade do gênio do Vinícius como letrista, vamos focar em uma única canção, uma das mais sofisticadas da nossa música, Samba em Prelúdio. O segredo dessa música está numa técnica genial chamada contraponto. A ideia é basicamente a seguinte: é a arte de entrelaçar duas melodias que são totalmente diferentes, mas que quando a gente toca elas juntas, se encaixam numa harmonia assim perfeita. Vamos ver como isso funciona na música. Primeiro, uma voz canta a sua melodia. Aí, uma segunda voz responde, mas com uma melodia completamente diferente. E então, no grande momento, no clímax, as duas se unem. É um encaixe que é matemático, musical e, claro, poético. Isso mostra de um jeito brilhante a fusão que define o Vinícius. De um lado, uma herança erudita, uma forma clássica inspirada em Bach, de que o Baden Powell era um fã de carteirinha. Do outro, as raízes profundas do samba brasileiro, com toda aquela melancolia que a gente conhece. E tem uma história fantástica que mostra o respeito que ele tinha pela música. Dizem que, quando o Baden mostrou a melodia para ele, o Vinícius ficou tão impressionado, achando ela tão bachiana, tão clássica, que de início ele achou que nenhuma letra ia fazer jus àquilo. Mas, ainda bem, ele escreveu a letra. E o que saiu foi um poema sobre uma simbiose total, sabe? Um amor onde uma pessoa simplesmente não existe sem a outra. A frase "eu não existo sem você" resume essa ideia de uma forma que é ao mesmo tempo simples e devastadoramente bonita. Certo. Depois de tudo isso, vamos olhar para o quadro geral. Qual foi, no fim das contas, o verdadeiro legado do Vinícius para esse movimento que conquistou o mundo? Então, o ponto crucial é este. Se a batida revolucionária veio lá do violão do João Gilberto e as harmonias super sofisticadas vieram do piano do Tom Jobim, onde o Vinícius se encaixa nisso tudo? Qual foi a peça que ele trouxe para esse quebra-cabeça? A resposta é simples e definitiva. Vinícius de Moraes deu à bossa nova a sua alma e a sua poesia. Foi ele que transformou a sofisticação musical em sentimento universal, dando palavras àquela batida que mudou para sempre a história da nossa música.